Fala investidor, investidora de sucesso, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Seja um Holder. Eu me chamo Thiago e hoje eu vou dar continuidade a uma série de vídeos aí, o Holder Analisa, onde a gente traz aí análise de ativos para que vocês possam acompanhar, estudar também. Não é nenhum tipo de recomendação de investimento, mas é para auxiliar e mostrar também como a gente analisa aqui alguns ativos, tá? Então, se você já nos conhece aí, não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho também para receber todas as notificações. E daqui a um pouco também comente aqui nesse vídeo qual ativo, qual ação, fundo imobiliário ou investimento no exterior que você quer que a gente analise, tá? Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês aí uma empresa que um dos nossos inscritos aqui solicitou. A gente vê aqui no nosso último vídeo que saiu do Holder Analisa do Bradesco, a gente analisando o Bradesco, o Luciano pediu aqui para que a gente avaliasse o ticker IFCM3, né? Então, não é uma empresa que a gente já tem olhado, é uma empresa nova aqui também, né? Então, a gente não analisou aqui no canal, então vamos olhar e vamos olhar aqui junto, né? Então, essa empresa é Infracommerce. Vamos aqui olhar o site de RI dela. É uma das nossas do nosso fluxograma aqui, do nosso passo a passo de como analisar uma empresa. Então, o primeiro passo é ir aí no site de RI para que a gente possa entender como essa empresa ela ganha dinheiro, como é que é o histórico dessa empresa. Então, aqui eles trazem de início, né? Fomos eleitos a melhor empresa de soluções digitais para e-commerce no Brasil, em nível de serviço de acordo com o Prêmio de Inovação Digital da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, no ano de 2020. Uma premiação em que concorria com os principais marketplaces e players do setor. Nosso ecossistema de soluções digitais integradas compõe um white label digital ecosystem para marcas e indústrias que liderem suas jornadas de digitalização do go-to-market por meio de uma experiência do consumidor excepcional. Fomos fundados no Brasil e atualmente temos operações no México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Uruguai. Então, interessante, né? Então, eles estão posicionados em mais de um país. Seguindo aqui, acreditamos ser referência de digitalização em B2C e B2B. E venda para outras empresas, no caso B2B, venda para outras empresas, B2C, da empresa direto para o consumidor. Tá? Nosso white label digital ecosystem visa aumentar a presença online e melhorar o posicionamento da marca dos nossos de cerca de 520 clientes. Somos responsáveis pela operação de e-commerce de empresas como Ambev, Nike, Samsung, Motorola, Unilever, entre outros, tá? Então, aqui a gente já vê, né, que é uma empresa que está em mais de um país e também tem grandes clientes, tá? Quando a gente olha aqui o ecossistema que eles trazem desse ecossistema de e-commerce, a gente pode ver que eles têm a parte de marketing digital, de plataforma de e-commerce, de logística, de dados, inteligência de consumo e meios de pagamento. Então, isso bem interessante todo esse ecossistema. Então, a gente vê aqui algumas coisas legais aí que está em vários países, tem já grandes clientes e também todo esse ecossistema aí para o e-commerce. Então, isso é interessante. No próprio site de RI aqui, a gente pode ver aí as apresentações da empresa e também central de resultados. Então, vamos aqui para a apresentação da empresa, tá? Deixa eu ir para o começo aqui. Então, aqui a gente entende um pouco da empresa, já mostra aqui o que faz parte de todo esse ecossistema, desse white label. Então, para facilitar aí essa presença digital, esses canais de venda das empresas, dos clientes deles, né? Então, líder em 9 países da América Latina. Eles visam, então, reduzir essa complexibilidade aí da digitalização. Então, para o e-commerce, a gente tem que ter aí várias plataformas. Então, vou ter que ter a plataforma vou ter que ter do site, vou ter plataforma de dados, de CRM, a parte de pagamentos, então, a parte de controle de marketing digital, enfim. Então, tem uma série de itens, de plataformas aí que, com a solução aí deles, eles visam aí justamente facilitar através aí da utilização das funcionalidades, das plataformas, da Infracommerce, tá? Então,
bem interessante. Aqui, grandes clientes, como a gente já viu antes, né? Então, Ambev, Unilever, Coca-Cola, Ray-Ban, Volvo, Motorola, Vivo. Então, isso acaba sendo um ponto positivo, né? E questão de payback. Então, o novo cliente da InfoCommerce tem um payback de 3 meses, né? Após seu Go Live. LTV, né? O quanto que um cliente aí traz de valor para a empresa em relação ao seu custo de aquisição, de 12. Então, um valor bem alto e interessante. E os modelos operacionais aqui, onde tem compra e venda, revenda dos produtos dos clientes, os valores recebidos são transferidos no prazo de 30 dias. E filial, clientes abrem estabelecimento CNPJ no CD da Infracommerce e as transferências ocorrem a cada 15 dias. Tá? Então, aqui também tem modelos de operação, né? Então, não só ali a parte digital, então acaba sendo bem interessante. Então, de modo geral, aqui a gente já consegue entender mais ou menos como a empresa ganha dinheiro. É algo, foi fácil de entender, então o principal ponto é isso, né? A gente vê como é que a empresa opera, como é que ela ganha dinheiro, se isso é algo que a gente consegue entender, que a gente acha que é interessante, a gente pode avançar ou não. Se é algo muito complexo, eu já paro por aqui, né? É os filtros aí que a gente vai trabalhando ao longo da nossa análise. Agora vamos para indicadores. A gente vai utilizar mais de uma plataforma aqui. Em todos os nossos vídeos a gente acaba utilizando diversas plataformas de análise, até para que você possa aí se familiarizar com cada uma delas, entender onde acha as informações e também entender qual é a melhor dentro da sua análise de como fica mais fácil para você analisar aí, essas empresas, essas ações. Aqui a gente pode ver que a cotação de 1,46, então a gente vê que é possível sim investir em empresas e num valor muito baixo, né? Então aqui abaixo de R$ 2 é possível. Claro que a gente tem que ver se vale a pena ou não investir. O que a gente pode ver é uma empresa que fez IPO recentemente, né? Não tem muitos dados. Ela começou aí cotada em torno de R$ 14, em torno de 14, 15, R$ 16, 15,90 aí, passou por logo no início flutuando aí entre esses valores, deu uma leve subida de início e depois chegando aí ao pico de R$ 23 e depois começou a cair. Tá? Então isso acaba sendo um sinal de alerta, mas também é um comportamento que pode acontecer muito quando a gente entra em um IPO. Então o investidor que entra em IPO ele tem que saber que ele está suscetível a esse risco, né? Que o valor aí do investimento, se a gente pegar aqui quando ela fez o IPO, caiu 90% praticamente. Então, entender que isso pode acontecer e isso é um risco associado. Quando a gente vai aqui para os indicadores de valuation, preço sobre lucro de menos 2,04, então aqui já é um indicativo que não tem lucro, e um P sobre VP de 0,4. Então, P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial. Então, o preço dela está abaixo do valor patrimonial que ela tem por ação. Então, isso pode ser sim um indicador que ela esteja barata quando está abaixo de 1. Então, a gente olha isso, mas também olha o preço sobre lucro para ver se vale a pena, né? Que é, por exemplo, quanto que eu estou investindo, em quanto tempo eu recuperaria o meu investimento. Aqui no caso está negativo, então ela não está dando lucro. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Claro que a gente não analisa só isso, é uma série de indicadores. Esses aqui são os principais que a gente olha de valuation, de valor da empresa. Endividamento, muito importante, então dívida líquida sobre o patrimônio líquido de 0,37, então isso ok, então tem mais patrimônio aí líquido do que dívida. E aí, quando a gente olha dívida sobre EBIT e EBITDA, aqui a gente tem um limiar que seria até 3, né? Então, até 3 a gente atenderia como um endividamento que seria um pouco mais tranquilo. Claro que se estiver abaixo de 1, melhor, porque tem mais retorno financeiro aí, retorno operacional do que dívidas. Mas aqui a gente já pode ver que está em menos 8, justamente por causa desse fato de não ter lucro. Aqui margem bruta bem alta, até considerável, né? 42,99%, mais margem líquida de menos 27%. Então aqui a gente gosta de empresas que tenham margens altas, aí margem líquida aí acima de 10%, por exemplo, porque isso mostra que são empresas que têm um valor competitivo grande, né? Tem um retorno aí grande e isso facilita, isso traz mais tranquilidade para o investidor. Como ela está em prejuízo, então margem líquida é negativa.
também os indicadores de rentabilidade vão estar negativos e indicador de crescimento não tem por esse pouco tempo de ela estar no mercado, né? Isso ainda não, a gente não consegue ver essa evolução. Depois eu volto aqui para o site para a gente dar uma olhada aqui nos resultados, tá? Vamos para um outro site aqui de análise Fundamentei, onde a gente vê aqui, ó, a avaliação no Reclame Aqui 5.9 de 10, então a avaliação de consumidores. Então isso acaba sendo um pouco preocupante, né? Tem uma avaliação muito ruim, então tem que tomar esse cuidado, isso é legal de a gente ver, né? Empresas para ver como é que está sendo a avaliação dos seus clientes, seus consumidores. Segmento de listagem em novo mercado, então isso quer dizer que ela já está num alto nível de governança, né? Ela já foi listada no novo mercado, então isso traz uma certa segurança e traz um ponto positivo. Tag along de 100%, então isso é bom para o investidor, né? Em possíveis vendas, enfim, o quanto que vai conseguir recuperar do valor ali relacionado à cota. Free float, ações no mercado em 68,2%. Tá? Aqui fala sobre os sócios. Já vou comentar um pouquinho sobre isso. E aqui o que a gente vê, né? Uma empresa que ela foi fundada em 2020 e 2021 ela já fez o IPO. Então é uma empresa muito nova, né? Às vezes a gente vê empresas novas no mercado, mas aqui é uma empresa nova realmente. Ela foi fundada aí há 3 anos aproximadamente e ela logo já entrou no mercado de ações. Então ela logo já fez a IPO. Então, isso pode ser um indício de que é uma empresa que tem um know-how por trás, né, uma experiência muito grande por trás, por já conseguir esse crescimento muito grande e de certa forma, se comprometer dessa maneira em relação a fazer um IPO, né? Porque tem que ter uma estrutura muito bem definida, tem que estar uma empresa muito bem estruturada para conseguir fazer todo esse movimento de IPO, né? E aí pode ser uma questão de se analisar aqui os sócios, né? Entender quem está por trás da empresa. A gente pode ver que tem uma pessoa física, né, de origem alemã e outras pessoas os outros sócios aí são empresas, né, pessoas jurídicas, aí dos Estados Unidos e Japão. Então esse know-how pode ter vindo sim desses sócios dessas outras empresas, então seria interessante aí quem for investir, quem for estudar aí como possível investimento, tentar entender essas empresas, esses sócios, ver qual é que é o know-how deles, ver a experiência, porque isso com certeza aí vem junto para Infracommerce, né, para a empresa aí que a gente está analisando. Tá bom? Quando a gente olha aqui, então, podemos ir para o resultado da empresa. No próprio site de RI, eu posso buscar isso aí. Então, consigo analisar essas questões de resultado da empresa, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui como é que tem sido esse resultado. Então, ela cresce 36% em receita líquida. Aí a gente está comparando os trimestres o segundo trimestre de 2022 para 2023, eu peguei aqui. Então, cresce 36% e 182% o EBITDA ajustado. Tá? Então, aqui a gente vai ter alguns dados, aqui ele pega um resumo. Quando a gente olha aqui, GMV, que é o volume ali de vendas nessa parte de e-commerce, ele cresceu em torno de 40% comparando esses 2 trimestres, isso é bom. E o TPV, que é o quanto que ele movimenta, né, de transações no site, de valores financeiros, também aumentou em torno de 44%. Então, ela vem aí crescendo. O EBITDA ajustado também aumentou de 8,5 para 17,7. Então, ela vem melhorando seus números, tá? Vou mostrar para vocês aqui, comentei que a gente ia voltar aqui nesse histórico. Ó, a gente vai ver um crescimento aí da receita da empresa. Então, 2020, 235 milhões, 2021, 422, 2022, 891. Então, ela vem quase dobrando sua receita. Claro que os custos também vêm aumentando, mas ela vem melhorando aí os seus resultados, o seu lucro bruto também, né? Já que ela ainda não conseguiu ter lucro líquido, mas a gente está vendo que ela vem aumentando sua receita e lucro bruto, e aí acaba tendo um custo grande aí de despesas operacionais e também algumas questões que a gente vai ver para frente aí de endividamento, né? Então ela vem crescendo seus números financeiros, aí, seus resultados financeiros
isso acaba sendo interessante de olhar. Aqui mostra a mesma coisa, só que olhando só o trimestre, né? Ali eu peguei um histórico anual, quando a gente compara o segundo trimestre de 2022 para o de 2023, receita também aumentou aí em 36% e o lucro bruto aí 41%, né, de variação, tá? Então, são dados que a gente acaba olhando para ver, ainda mais por ser uma empresa muito nova, né, se ela vem crescendo ou não, tá? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a questão do balanço patrimonial dela, né? Isso é muito importante que a gente analise, principalmente aí empresas novas que a gente não tem muitos indicadores, tá? A gente pode ver aqui, quando a gente analisa o indicador de liquidez corrente, de 1,013. Isso quer dizer que a empresa tem mais ativos do que passivos. Isso é importante, tem que estar sempre acima de 1. Aqui isso é um filtro que a gente também estabelece. Mas quando a gente vai olhar esses ativos e passivos, a gente vai ver que de ativo ela tem uma questão muito grande aqui de intangível, né? Então, do ativo total de 3,3 bi, 1,9 bi é intangível, e aí o que pode ser que é? É marca, existe marca, são questões não físicas, né? Que não tem uma questão física apropriada, e aqui a questão de software. Então, muito provavelmente aqui o software envolvido, toda essa parte de inteligência de software que envolve todo esse ecossistema da empresa. Então, isso aqui, como o próprio nome já diz, né, intangível ali, ele é difícil de a gente conseguir mensurar, né? Então, é algo que preocupa um pouco a gente não ter essa certeza em relação a esse valor, se realmente isso vai ser algo que vai ser perene, vai ser permanente aí ao longo do tempo, ao ponto que os passivos aí têm empréstimos financeiros, debêntures, né, tanto circulante quanto não circulante, né, então que isso mostra o endividamento da empresa, né, então são cuidados aí que realmente a gente tem que ter, tá, então vou voltar aqui para a tela principal. Então, o que a gente pode ver aqui, pessoal? É uma empresa muito nova, né? Ela teve um crescimento já absurdo, assim, né? Desde a sua fundação ao IPO. Não digo talvez um crescimento, mas um curto espaço de tempo. Então, isso mostra daqui um pouco uma experiência muito grande que os sócios trouxeram para essa empresa e a visão que eles querem ter, né, no mercado de crescer já muito rápido. Eles entraram muito forte no mercado, eles têm grandes clientes ali, como a gente viu, eles vêm crescendo os seus números financeiros, mas é uma empresa muito nova, é uma empresa que ainda não tem lucro, então isso acaba sendo um risco muito grande. Então, daqui um pouco, para quem for investir, quem investe, tem que estar ciente disso, tem que ter esse controle de risco na sua carteira, daqui um pouco com um percentual menor. É uma empresa de tecnologia, né? Então as empresas de tecnologia, elas também acabam sofrendo grandes variações, a gente pode ver aí nas crises que a gente vem passando, aumento de taxa de juros, o quanto que essas empresas elas vêm sofrendo, então tem que ter um certo cuidado. Não é uma empresa que eu invisto, olhando assim, não investiria agora, por ser muito nova, por ser um setor de tecnologia também. Daqui um pouco, hoje o que eu faço é estar exposto à tecnologia no exterior, com empresas que são muito maiores, que têm um mercado muito maior, como por exemplo a Microsoft, Apple. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Então, claro, aqui é um estudo ainda, tem que ir muito mais a fundo, entender um pouco mais da empresa para avaliar melhor, mas aí é perfil de cada um, é controle de risco. Pode ser sim uma empresa que cresça muito, né? Porque a gente vê que tem grandes clientes que vem evoluindo e ela está no início. Então, isso no longo prazo pode trazer retorno, mas tem um risco associado por ela ser muito nova. Então, tem que ter esse controle de risco aí na carteira, tá bom? Então, não se esqueçam aí de quem ficou aí até o final desse vídeo, de curtir o vídeo, se inscrever se não é inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações e também de comentar o que achou do vídeo, o que achou da análise, daqui um pouco um ativo que você queira que a gente analise aqui, traz aqui, pode ser uma ação, um fundo imobiliário ou no exterior, tá? Que a gente vai analisar, a gente vai trazer aqui para o Holder Analisa. E também nos sigam aí em todas as redes sociais, @sejaoholder. Então, até o próximo vídeo.